Transmissão ao vivo, direto aqui da Câmara Municipal de Araçatuba, onde vai ter início, neste momento, mais uma audiência pública de prestação de contas do prefeito Jorge Maluli Neto. A condução dos trabalhos ficará a cargo do presidente da Câmara, vereador Antônio Edivaldo Costa, o Dunga. Senhoras e senhores, muito bom dia. Nesta sexta-feira, nosso município está realizando a primeira audiência pública no exercício de 2004. Exigida pela Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Prefeitura Municipal de Araçatuba, 17 de fevereiro de 2004, senhor presidente. Em atendimento ao disposto do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece norma de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e a fim de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do Executivo Municipal deste quadrimestre, solicito as providências de Vossa Excelência para que seja agendada a data de 27 de fevereiro de 2004, sexta-feira, nas dependências dessa egrégia Câmara Municipal para a realização de audiência pública de finanças. No ensejo, reitero a Vossa Excelência nosso protesto de estima e apreço. Atenciosamente, Jorge Maluli Neto, prefeito municipal. A Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece em seu artigo 9º, parágrafo 4º, o seguinte: até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Assim, nessa oportunidade, o senhor prefeito municipal, doutor Jorge Maluli Neto, juntamente com sua assessoria, em obediência à legislação, fará uma avaliação do cumprimento das metas fiscais do quadrimestre. Para que possamos seguir uma ordem na demonstração e avaliação das metas por parte do senhor prefeito municipal, esta presidência estabeleceu o seguinte roteiro. O senhor prefeito municipal fará a sua exposição em até 1 hora. Concluída a exposição do senhor prefeito municipal, os membros dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público e os demais participantes dessa audiência pública poderão fazer suas perguntas pertinentes ao assunto. Para tanto, o interessado terá o tempo de até 2 minutos para formular suas perguntas e o senhor prefeito municipal terá até 5 minutos para suas respostas. Com a palavra, Sua Excelência, o prefeito municipal de Araçatuba, doutor Jorge Maluli Neto. Olá. Senhor presidente, é com muita satisfação que retornamos à Câmara Municipal em obediência à legislação que nos obriga, a cada quadrimestre, aqui estarmos para prestarmos contas da execução fiscal. E, nesse sentido, nós queremos inicialmente passar a palavra ao senhor secretário da Fazenda para que resuma aquilo que foi o exercício fiscal. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhores vereadores, vereadoras, autoridades presentes, público em geral. Cumprindo a Lei Complementar 1001 de 2000, comparecemos a esta Casa de Leis para, em audiência pública, demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo Municipal relativas ao 3º quadrimestre do ano de 2003. Passamos a discorrer sobre os dados contidos nos relatórios previstos nos artigos 52 e 54 da Lei de Responsabilidade Fiscal, das quais sejam um relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal. Em primeiro lugar, nós falaremos do desempenho da arrecadação municipal. No período de setembro a dezembro de 2003, ingressaram nos cofres do município, só uma observação aí, quando nós falarmos em município, se trata da prefeitura mais o departamento de água, tá?
Então, ingressaram nos cofres do município a quantia de 57,13 milhões, dos quais 25,7 milhões com receitas próprias e 31,3 milhões a títulos de transferências constitucionais e voluntárias. Esses valores significam que 45,08% das receitas disponíveis foram geradas no próprio município e 54,92% por transferências constitucionais e voluntárias. Comparando-se a receita própria deste quadrimestre com o mesmo quadrimestre do exercício anterior, tivemos um crescimento de 5,06% na arrecadação dessas receitas. E no ano de 2003, a receita acumulada montou a quantia de 176,9 milhões de reais, sendo 82 milhões de receita própria e 94,9 milhões de transferências constitucionais e voluntárias. Comparando com o ano de 2002, cuja receita acumulada montou a quantia de 159,8 milhões, sendo 66,6 milhões de receitas próprias e 93,2 milhões de transferências constitucionais e voluntárias, pode-se observar que o crescimento da receita própria acusou um reflexo a médio prazo de que visa recuperar receitas de dívida ativa e recebimento de tributos vincendos nos respectivos vencimentos, sempre sendo observada a capacidade contributiva do munícipe. Com isso, o município, tanto que possível, está se tornando autossuficiente no tocante à disponibilidade de recursos e menos dependente de variações imprevisíveis de fluxos de repasses e transferências. Especificamente quanto à prefeitura, informamos que a sua receita para o terceiro quadrimestre foi de 46,7 milhões. No ano de 2003, essa receita foi de 146,7 milhões. Comparando a receita de 2003 com a de 2002, que foi de 137 milhões, com o atual, podemos afirmar que a receita da prefeitura cresceu 6,95%. Quanto ao Departamento de Água e Esgoto, cumpre-nos informar que a sua receita para o terceiro quadrimestre foi de 10,4 milhões e no ano de 2003 sua receita foi de 30,2 milhões de reais. Comparando a receita 2003-2002, que foi de 22,6 milhões, podemos afirmar que a receita do DAIA cresceu em 33,46%. Falando agora em segundo plano da execução orçamentária. As despesas totais do quadrimestre montam 58,7 milhões para uma receita de 57,1 milhões. O município empenhou, no exercício de 2003, 179,08 milhões, dos quais foram efetivamente liquidados 168,27, restando o valor de 10,8 milhões, que ainda não foram liquidados por se tratar, em sua grande maioria, de projetos em andamento, como asfalto, reformas e construções, o PEMAT, projeto de casas populares, que ainda estão em andamento. Então, eles se encontram empenhados, mas ainda não foram liquidados em função de projetos em andamento. Porém, é de se observar que o saldo financeiro em 31 de dezembro era de aproximadamente 12 milhões de reais, que a gente quer dizer que ele é suficiente para saldar os empenhos ainda que não foram liquidados, projetos que estão em execução. É importante frisar que a administração municipal tem se empenhado excessivamente para manter o equilíbrio financeiro do município, não obstante as dívidas herdadas, das quais somente no exercício de 2003 foram pagos aproximadamente 9 milhões de reais. Podemos citar o BIC Banco, precatório, refinanciamento de operações financeiras e INSS. Nesse exercício, dando-se sequência ao pagamento de tais dívidas, prevê-se que o município desembolsará alguma coisa em torno de 13 milhões de reais. Esse desembolso, que apenas resgata dívidas e compromissos assumidos anteriormente, não representa nenhum benefício atual à população, porque não se converte em obras e serviços. Aliás, pelo contrário, dificulta demasiadamente a realização de novos projetos e investimentos. As despesas da prefeitura para o quadrimestre montaram 58,7 milhões, tendo sido liquidadas a quantia de 52
1,2 milhões para uma receita de 46,7 milhões. Quanto ao Departamento de Água e Esgoto, as despesas no quadrimestre montam 10,9 milhões para uma receita de 10,4 milhões de reais. Em terceiro ponto importante aí são as despesas com pessoal. Com pessoal ativo e inativo, os gastos do período de janeiro a dezembro, estamos falando do ano de 2003, chegaram a 76,4 milhões de reais, representando 43,99% das receitas correntes líquidas, conforme estabelecido pelo artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente alerta que o limite prudencial é 51,3% e o limite legal de 54%. Com isso, o município cumpriu o que determina a lei, não cometendo qualquer tipo de excesso. Devo ainda acrescentar que a despesa se encontra à margem de segurança estabelecido pelo referido diploma legal, no que se refere também a ativos, a inativos e pensionistas, que contentou-se em 3,78% sobre a receita líquida corrente, bem distante dos 12% previsto como limite da Lei de Responsabilidade. Especificamente quanto ao Departamento de Água, no período de janeiro a dezembro de 2003, foram gastos com pessoal ativo e inativo 11,9 milhões de reais. Número 4, dívidas. O montante de 36,4 milhões de restos a pagar de exercícios anteriores, ou seja, até 2002, o Poder Executivo Municipal resgatou 30,5 milhões, restando um montante de 5,9 milhões. Revela ressaltar que os restos a pagar foram significativamente reduzidos e encontram-se à mercê da prática de administração financeira, rigorosamente dentro dos limites de 13% da receita líquida corrente previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Número 5, das despesas com educação. De acordo com os mandamentos constitucionais, a Prefeitura deve aplicar no mínimo 25% da receita resultante de impostos e transferências em ações de serviços públicos de ensino fundamental, infantil e especial, sendo que, para o ensino fundamental, deve aplicar um mínimo de 15%. Pois bem, a Prefeitura aplicou no ensino infantil, especificamente para o quadrimestre, o quarto trimestre, o percentual de 14,78%, equivalente a 3,03 milhões. Para o ensino fundamental, foram aplicados no quarto trimestre 22,43%, equivalentes ao valor de 4,5 milhões de reais. A aplicação final para o exercício de 2003 apresentou a seguinte situação. No ensino infantil, a aplicação total representou 11,29%, equivalentes ao valor de 10 milhões de reais. No ensino fundamental, a aplicação atingiu 16%, equivalente a 14,18 milhões de reais. O total de gastos com a educação foi de 27,29%, portanto, acima do limite mínimo exigido. Sexta, das despesas com a municipalidade referente à saúde. De acordo com o disposto na Emenda Constitucional 2000, a Prefeitura deveria aplicar no exercício de 2002 15% da receita de impostos e transferências em serviços públicos de saúde. Pois bem, a Prefeitura aplicou no exercício de recursos próprios nessa atividade o percentual de 18,08%, equivalente ao valor de 16 milhões de reais. Como se pode notar, acima do disposto na Emenda Constitucional. Os dados apresentados nesse relatório revelam o empenho da administração municipal por todos os meios legais possível e com determinação política em cumprir as metas propostas, sem abrir mão das atividades e os serviços essenciais que visam o bem-estar da população e o fortalecimento da estrutura financeira do município. Só queria alertar alguma coisa para complementar as informações, que a nossa dívida consolidada ela está um pouco acima do limite legal, porém, ela é agregada com uma Selic, que todo ano ela é corrigida, e a amortização fica abaixo do valor de amortização. Era só o que nós queríamos informar aí, a gente está à disposição para qualquer esclarecimento, senhor presidente.
Algum secretário, alguém por parte do prefeito municipal dentro desta hora deseja fazer uso da palavra? Está não havendo nenhum secretário para se manifestar. Nós, após a exposição então da equipe do senhor prefeito, os membros do Poder Legislativo, Judiciário e Ministério Público, embora não está tirando só o Legislativo, faz presente, os outros dois, o Judiciário e mesmo o Ministério Público, não vejo ninguém, embora a lei também se fala sobre isso, e alguém do público aqui presente terá um prazo de 2 minutos para formularem suas perguntas. Por outro lado, o seu prefeito municipal terá o prazo de 5 minutos para se manifestar sobre as perguntas. Pedimos aos interessados que se dirijam até o microfone para fazer suas perguntas dentro do assunto aqui abordado. Os interessados que estiverem na plateia, o microfone está à disposição. E dentro do plenário, o microfone está com o repórter, com o jornalista da TV Câmara, Carlos Teixeira. Portanto, está aberta, nesse exato momento, a nossa sessão, a audiência pública para perguntas a serem formuladas pelo Legislativo ou alguém do público presente. Hoje é o dia 27 de fevereiro de 2004. Audiência pública que está sendo realizada nessa data em nosso município. É a primeira audiência pública do exercício de 2004, exigida pela Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Ninguém está disposto a fazer pergunta. Nós agradecemos a todos presentes, vereadora Clarice Andorfato, vereadora Edna Flor, vereadora Durvalina Garcia, vereador Luciano Gomes. Informando que a próxima audiência pública deverá ser realizada no mês de maio de 2004, conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa Casa de Leis fez essa transmissão ao vivo pela internet para que possamos, mais uma vez, demonstrar a preocupação em nossa transparência. Ouvintes, telespectadores e internautas, tenham todos um bom dia. Está, portanto, encerrada mais uma audiência pública do prefeito Jorge Maluri Neto, em cumprimento à Lei 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige que os representantes do Poder Executivo façam uma audiência para prestar contas referentes ao último trimestre do ano. No caso, setembro, outubro, novembro e dezembro. A gente vai para um rápido intervalo comercial e, na volta, eu entrevisto o presidente do Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba, o senhor Reginaldo Nilani, e também o prefeito municipal. Uma curiosidade, nesta audiência não houve perguntas da população aqui presente e tampouco dos vereadores que vieram prestigiar essa audiência. Logo após o intervalo, nós voltamos para entrevistar o presidente do DAIA e também o prefeito Jorge Maluri Neto. Todo o poder emana do povo. Câmara Municipal de Araçatuba.
Todo poder emana do povo. Voltamos com a transmissão ao vivo, direto da Câmara Municipal, onde terminou há instantes a audiência pública do prefeito Jorge Maluli Neto em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao meu lado está o presidente do Departamento de Água e Esgoto, Reginaldo Nilani, que também apresentou as contas referentes ao departamento neste relatório do prefeito. Bom dia. Nós conversávamos antes da audiência, o DAIA vem apresentando ao longo deste último ano boas notícias. O que novidades o senhor teria para nos dizer? Primeiramente, bom dia aos telespectadores da TV Câmara. Realmente, o ano de 2003 foi um ano em que a gente virou um pouco o jogo com relação à inadimplência. E isso se dá por dois motivos. Primeiro, um trabalho incessante no sentido de melhorar o recebimento do departamento, aplicando as normas e as leis do departamento com relação a atrasos. Por outro lado, um trabalho bem mais forte no sentido de diminuir as despesas. E isso se refletiu no ano de 2003 com relação à inadimplência, que nós estamos em torno de 8,4%, 8,5%. Vale lembrar que ela já esteve na casa dos 20 e tantos %. E isso está se refletindo agora em 2004. Eu gostaria de trazer uma notícia, eu trouxe essa notícia aqui, que em janeiro de 2004, para uma receita de 3.124.000, nós tivemos uma despesa de 2.817.000. Portanto, nós tivemos um superávit em torno de R$307.000. E isso é importante para, continuando nesta postura de administração, que é a administração do Dr. Jorge, nós vamos conseguir entregar, no final do mandato, um departamento saneado, sem nenhuma dívida, nenhum déficit orçamentário, nem fiscal, pronto para entregar, se for o caso, ao novo presidente, um departamento azeitado, redondinho e correto. Que medidas que foram adotadas para corrigir essa questão da inadimplência? Bom, a única ferramenta que nós temos é o corte, Então, com 15 dias de atraso, a gente está cortando. Só que nós também tomamos algumas medidas de trazer de volta o valor antigo do preço do corte, porque em função da dificuldade do pagamento das contas, nós estávamos onerando os consumidores com a tarifa de corte, com a taxa de corte. E isso foi diminuído para poder ajudar quem está inadimplente. Eu aproveito para fazer um convite: quem estiver inadimplente, se dirija até o DAIA, sente-se conosco e vamos conversar. A gente acerta essa posição para todo mundo ficar pagando uma conta correta e justa e dentro do seu orçamento. Tá certo, eu conversei aqui com o presidente do Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba, Reginaldo Nilani. Muito obrigado por sua participação. Neste momento agora a gente vai conversar com o prefeito Jorge Maluli Neto, que é o principal responsável por essa audiência. Ou seja, a Lei de Responsabilidade Fiscal exige que ele venha até a Câmara para prestar as contas referente aos últimos 4 meses do ano. Bom dia, doutor Jorge. A audiência acabou terminando rápida, não houve perguntas. Como é que o senhor encara esse fato? Significa que isso acaba atestando e reconhecendo que as finanças da Prefeitura estão em ordem? Bom, em primeiro lugar, bom dia, Teixeira. Realmente foi uma audiência muito rápida, onde nós cumprimos o dever constitucional de aqui estarmos para, em audiência pública, sermos indagados de dúvidas, de esclarecimentos que se façam necessários. Nós fizemos o relatório que foi lido pelo senhor secretário da Fazenda, onde se vê que todas as exigências constitucionais foram cumpridas, que, como sabem, a Constituição obriga o município a gastar 25% com educação e 15% em saúde das nossas receitas. No entanto, nós gastamos mais, o que significa que a prioridade aconteceu naquilo que estamos fazendo pela educação e pela saúde, sem deixarmos de atender os demais setores de atividades. O que nós queremos dizer é que ficamos à disposição dos senhores e das senhoras vereadoras, de todo o público que aqui poderia estar indagando ou fazendo indagações.
O silêncio significa aprovação. O silêncio significou que tudo o que fizemos foi correto, foi aplicado, porque não houve questionamento nenhum. Nós ficamos felizes com isso, porque estamos cumprindo com seriedade toda a execução orçamentária, o que vale dizer, gastando o mínimo possível, com mais aplicabilidade, com honestidade, e para que nós possamos ter um município em equilíbrio orçamentário. Superar as dívidas que estamos superando, equilibrar o orçamento, não é apenas um dever, é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, para que exige que você não ultrapasse limites percentuais com o pessoal, com a educação, com saúde, você tem que cumprir as metas. Isso tudo foi muito bem cumprido. Estamos em equilíbrio, esperamos ao final do ano que nós possamos diminuir o déficit, diminuir as dívidas e no parcelamento que vamos fazer, de acordo com a lei, nós estaremos deixando a Prefeitura em muito melhor condição da que encontramos, para que o povo de Araçatuba seja atendido nas suas necessidades mínimas e que nós possamos melhorar a qualidade de vida de todos eles. O senhor acredita que a Justiça está reconhecendo a sua intenção, o seu interesse em trazer as finanças saneadas, até por conta da decisão de devolução do Teatro São João aos proprietários por conta do precatório de 1.400.000 que a Prefeitura tinha para pagar e que oneraria demais? Bom, você sabe que o problema do Teatro São João é um problema financeiro. Se nós já pagamos uma grande quantidade do teatro, que por 3 vezes tentei me reunir com o senhor Padre Ângelo e o pessoal do Círculo Operário, e que demos as mãos, foram fotografados até em jornal, aquecendo para uma diminuição desse débito. Acordado, decidido num dia, era descumprido no outro. E eu não tenho como pagar hoje, se pagar toda a dívida hoje, seria 1.400.000. Mas se somar a isso as correções, os juros... Jornal da Câmara. Você teria que pagar quase que 2,5 milhões. Eu faço uma pergunta a quem, em sua consciência, me responda. O Peduti, Teatro Peduti, o Cine Peduti, que está aí à venda, eles pedem o máximo de 1 milhão, mas deixam por menos, me ofereceram por menos. Só que eu não tenho recurso para comprar um Teatro Peduti por menos da metade do preço. Então eu vou ficar com aquilo que merece, precisa ser ampliado, melhorado. Eu vou gastar e vou terminar o Teatro Castro Alves. Mas a cidade vai ficar com um teatro moderno, em boas condições, em bom ponto, com estacionamento e com tudo. Então, é uma questão de economia, não é agressão à cultura. Tem gente que interpreta isso errado. Eu tenho que olhar os dois lados. A cultura vai ser atendida no Teatro Castro Alves, que nós conseguimos na parte da verba, já a parte de construção está perfeita, terminada e acabada. Agora vamos equipá-lo. Equipando, nós temos um teatro. Agora, o São João não foi destruído. O São João está lá. Quem quiser alugar, que use. Esse que é o problema, porque as companhias de teatro vêm aí e cobram que paguem o aluguel do teatro. Não estamos agredindo, estou defendendo o erário. O dinheiro seu, o recurso seu. Assim como devolvi uma parte também dos terrenos lá da Rua do Fico do Abdala, eu já paguei 30%, dos 60% eu fico com 18%, para que mais? Para que eu quero mais? O dia que precisar, você desapropria, compra e paga. Agora, estamos tendo cuidado de executar o orçamento da melhor forma possível e é isso que eu espero que o povo entenda. Joia, muito obrigado pela sua participação nessa transmissão. Muito obrigado, bom dia. Eu falei com o prefeito Jorge Maluli Neto, que é o responsável pela audiência pública por conta da exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse momento, agora, nós vamos conversar com o presidente da Câmara, vereador Antônio Edivaldo Costa, que também, por determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, da estruturação dessa audiência, é ele quem preside normalmente essas audiências. Ele está conversando rapidamente com o prefeito, nós vamos trocar 2 palavrinhas, bem rapidamente, bom dia. A audiência foi bastante rápida, como é que o senhor vê essa rapidez dessa audiência no dia de hoje? Bom, nós, mesmo que foi praticamente 25 minutos, né? No máximo. 25 minutos, o chefe, a tesouraria aqui, fez uma análise, passou
um release das contas da Prefeitura, mas a grande verdade de tudo isso, Teixeira, é que não existe, essa lei de responsabilidade fiscal é nova, de 2000, e não existe um perito. Os contadores realmente não dá para analisar. É lógico, a prestação de conta abrupta, né, visto a Ursum, então não tem muito o que dizer. Então agora os vereadores pegam e fazem uma complementação disso daí. O senhor sentiu falta no início da sessão da presença de representantes do Ministério Público, do Judiciário, de outros segmentos da sociedade, apesar de a lei de responsabilidade fiscal constar que eles deveriam participar? Não, realmente, se falam muito, se cobram muito do Legislativo e até chego a dizer que o vereador vem 4 vezes. Pra você ter uma noção, nós estamos esse mês de março agendado praticamente 37 a 40 reuniões extra que nos consomem, inclusive a parte do dia, temos que renunciar, inclusive o dinheiro do salário da gente, isso daí ninguém vê. Agora, a verdade é a seguinte, não há participação popular efetiva, se cobra-se muito, mas se participa pouco. E eu lembro até que nas diretas já o que consumou foi a união de todos, em prol de um ideal comum. Realmente eu acho que aqueles que participam não podem cobrar. Então o que acontece é que vem meia dúzia de pessoas, sempre a mesma, que representa partidos políticos ou ideologias diferentes. Infelizmente nós vamos tentar massificar e mudar a opinião, principalmente do povo, que a participação é muito efetiva e ela consegue distinguir realmente o que é feito com o seu dinheiro, o que é feito com o dinheiro público. O senhor entende que até a imprensa, né, se ausentou, quer dizer, até ela que cobra, que questiona, ela não estava presente aqui, não estava cumprindo o seu papel? Não, veja bem, a cobrança é muito, talvez eu não possa nem criticar, porque eu conheço vários amigos meus, o Nivaldo, o Marcelo, e o próprio Marcelo de Souza, eles assistem pela televisão, né? Se eles têm o privilégio de assistir na televisão, a gente não pode falar alguma coisa sobre isso daí, justamente porque podem terem acompanhado pela televisão, que é mais fácil. Tá joia, Dunga, muito obrigado por sua participação nessa transmissão. Eu é que agradeço, tá? Nós ficamos por aqui, voltamos com a nossa programação normal. A partir de agora você vai assistir ao programa Câmera Aberta. Tem mais um? Só um minutinho. Então, ao invés da gente continuar com a programação Câmera Aberta, nós vamos entrevistar a vereadora Edna Flor. Vereadora, bom dia. A senhora conversava com o vereador Dunga agora, a questão da participação da população. A senhora acredita que a população não vem por quê? Porque o horário é inviável, porque não há uma prática de orçamento participativo na nossa cidade, então a população não se sente motivada. Nós mesmos, vereadores, viemos para cá e não conseguimos fazer nenhuma pergunta, porque os dados são apresentados de uma forma hermética, fechada, não é possível verificar, né, com documentos aqui na hora, inclusive assim, a autenticidade de alguns dados que são passados aqui podem ser autênticos, mas nós não temos como verificar isso. Então tudo isso leva, a gente vem mesmo aqui para ter a nossa presença como dever de vereadora, mas não há como ter uma participação efetiva e eficaz numa audiência. É necessário modificar o formato dessa audiência, é necessário que nós, vereadores, tenhamos os documentos previamente, tenhamos uma assessoria aqui da Câmara, o presidente já se comprometeu, inclusive, em contratar um assessor contábil, e dessa forma, se nós, vereadores, não temos nem como fazer perguntas, a população não se sente motivada a participar de uma audiência como essa, que é apenas para cumprimento da lei, mas um cumprimento ineficaz no nosso entendimento. Tá certo, muito obrigado por sua participação. Tá aí o desabafo da vereadora Edna Flor, que questiona o fato de